Olha só essa história. Um casal em Goiânia conseguiu na justiça recuperar R$500 mil por conta de irregularidades em um contrato de compra e venda de imóvel. O problema, pelo jeito, foi a falta de registro do contrato, mas a gente vai entender melhor esse tipo de situação, porque nós já estamos aqui com o advogado Gabriel Barto, especialista em direito imobiliário. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutor, explica pra gente essa história. Como é que foi essa história desse casal em específico e qual foi essa irregularidade? Bom, o que aconteceu nesse caso foi que um casal adquiriu um imóvel na planta, ou seja, comprou de uma construtora, de uma incorporadora, e após efetuar o pagamento do valor acordado até a entrega das chaves, houve irregularidades na contratação do financiamento bancário, ou seja, aquele momento que o comprador, o consumidor, busca o banco, a instituição financeira, para financiar o saldo devedor e quitar o apartamento. E aí foi onde encontraram as irregularidades que culminou nessa restituição. E quais eram essas irregularidades? Olha, no primeiro momento, foi a ausência do registro do instrumento de alienação fiduciária que garantia ao banco ter como garantia do empréstimo aquela unidade. Certo. Ou seja, esse era o caminho que o banco tinha como possibilidade de receber as parcelas daquele financiamento. Bom, para o pessoal então em casa entender, eu fui comprar um imóvel com o meu esposo. Comprei o imóvel na planta, um apartamento na planta. Paguei até na hora da chave. Na hora de pegar esse imóvel mesmo, pegar a chave desse imóvel, eu precisava financiar o restante que eu estava devendo. E isso seria direto com o banco e não com a construtora, é isso? Isso, e aí, exatamente. para esse empréstimo, o banco sempre pede a garantia do imóvel. E aí, por conta disso, não teve como. Isso. E no momento do registro desse instrumento, você tem que pagar os impostos, Aqui, neste caso, o ITBI, que é o Imposto de Transferência do Bem. No momento do pagamento, como a construtora havia garantido a esse casal que arcaria com esses custos, ela voltou atrás. E neste momento esse contrato não foi registrado, os efeitos da alienação fiduciária, que é a garantia do imóvel em virtude do pagamento das parcelas do financiamento, não foi concluída. Portanto, os efeitos legais estavam viciados e esse contrato foi cancelado. E aí eles não conseguiram financiar o imóvel? E aí não conseguiram financiar o imóvel. E aí o que aconteceu? Ele perderia o valor que já deram? Teoricamente, antes de entrar com o processo, Exatamente. Por quê? Porque quando há regras diferentes para rescisão de um contrato, aquele contrato particular, aquele que é feito entre comprador, construtora e incorporadora, e a alienação fiduciária, que é feita com o banco. Se o contrato de alienação fiduciária tivesse tido seu efeito validado, ou seja, tivesse efetividade, tivesse sido registrado, se daria de outro modo. Ou seja, provavelmente o consumidor, após esse imóvel ter sido levado a leilão e pago a dívida, provavelmente se não houvesse saldo a restituir, ele perderia o que paga. Neste caso aqui, aconteceu que o contrato não foi levado a registro e ele havia pago parcelas, ou seja, parte do valor à construtora. E esse valor pago à construtora, o consumidor, o comprador, ele tem direito, sob pena, se a construtora, a incorporadora não devolver, enriquecer sem causa. E isso o nosso ordenamento jurídico não deixa. Pois é, então aí eles entraram com esse processo. E aí foi necessário agir perante o judiciário para que a construtora restituísse essas parcelas com base que muito no que a gente chama no direito de pacta sunt servanda, ou seja, a declaração, a vontade das partes, aquele acordo que compradores fez com a construtora e que a construtora garantiu ao comprador que arcaria com os custos cartorários de registro e também o ITBI para registro do financiamento, e fosse pago o valor completo do imóvel, ela não cumpriu. E daí, sendo a declaração dela, a vontade dela e colocar isso à disposição dos consumidores, ela não cumpriu, os consumidores tiveram o direito de buscar o judiciário entendeu que, de fato, houve esse descumprimento e daí não se concretizou o financiamento, então foi decretada aí a restituição do valor pago à construtora, não ao banco. Pois é, aí essa declaração de que a construtora iria arcar com isso estava em contrato. Isso estava muito claro. Eles descumpriram algo que estava no contrato. Isso estava muito claro, estava muito bem negociado entre consumidores e construtoras, até que foi aí que a justiça reconheceu, olha, a construtora
assumiu o compromisso com os Agiu de má consumidores, fé, né? descumpriu o acordo. Aí, por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente imagina e a gente vai se resguardando assim, ó, tudo tem que estar em contrato, né? Então, para a gente se resguardar de qualquer coisa, a gente precisa colocar tudo no contrato, tudo certinho. Mas nesse caso estava e mesmo assim eles tiveram esse prejuízo. Exatamente. É importante que todos os contratos imobiliários façam a previsão do que foi acordado. Seja condição de pagamento, seja condições para rescisão do contrato e seja, inclusive, a garantia de que aquele negócio se concretizará, tanto para o comprador, tanto para a construtora, para que o judiciário, quando houver a necessidade de receber demandas desse tipo, possa decidir da forma mais próxima do que foi a declaração, do que foi a vontade, de que foi pactuado com as partes. Como assim nesse caso? A construtora assumiu o compromisso em fazer inicialmente o pagamento desses impostos e quando chegou no momento de fazê-lo, não fez. E daí dificultou o financiamento bancário e impossibilitou que aquele imóvel fosse pago e fosse quitado o seu valor integral. Ok, conversamos então com o Dr. Gabriel Bartodi, ele é advogado, né, especialista em direito imobiliário e condominial. Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui. Bom dia, viu? Obrigado, Mariana. Obrigado a todos que nos acompanham. E eu reforço, sempre que for buscar no mercado a compra, a venda de um imóvel, que procure saber as informações das partes que estão envolvidas, principalmente as construtoras, incorporadoras, e também que leve ao conhecimento de um advogado especializado, competente, para que não haja surpresas nas previsões contratuais. E se tiver, procurar também um advogado. E se tiver, procure um advogado de sua confiança e leve ao judiciário para que o consumidor, ou tanto a consultora, não fiquem no prejuízo. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigada.